Estamos de volta com o Gazeta Entrevista para esse terceiro e último bloco do programa. Eu quero esclarecer a você que, excepcionalmente, hoje, esse terceiro bloco do programa está sendo gravado. Então, infelizmente, você não vai poder interagir comigo, tá bom? Eu vou me esforçar ao máximo para poder transmitir para os nossos convidados as dúvidas. E o assunto aqui é segurança pública, porque acontece aqui no Acre, está acontecendo, um curso para dar uma melhorada no grupo de Sherlock Holmes que nós temos aqui. Na nossa Polícia Civil, nós temos aqueles policiais que observam a cena do crime e a cena do crime revela muitas coisas. Revela possíveis autorias, não é? E eu estou aqui com o Diego Timóteo, que é o presidente da Associação dos Peritos Criminais, aqui do estado do Acre, que está mais próximo de mim, Diego, e ali o Daniel Soares, que ele é também perito criminal, só que do Mato Grosso, está aqui como integrante da Força Nacional. E o Daniel, ele é o camarada que está aqui dando uma melhorada, ensinando algumas técnicas, algumas coisas. Eu quero saber que técnicas são essas, o que a gente vai se qualificar mais, porque quando me passaram a informação, eu achei muito interessante. Falei, Itaã, os meninos estão fazendo um curso de mancha de sangue. Meu Deus, mas mancha de sangue? Uma mancha de sangue revela muito, não é isso? Eu posso, Diego, começar pelo nosso convidado? Com certeza, Itaã, fique à vontade. Eu queria que você, boa tarde, um prazer recebê-lo aqui. O que uma mancha de sangue é tão reveladora em quê? Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Itaã, né? É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer aí o convite e parabenizar o Diego e também a diretoria da Polícia Científica e da Polícia Civil, né? Por conseguir trazer essa capacitação, né? Eu estou aqui no estado do Acre como ativo da Força Nacional, mas em uma outra operação. E eles conseguiram me trazer por um tempo para a Polícia Científica para eu poder ministrar essa capacitação para eles aí, que nada mais é do que dar uma oxigenada, né? A galera que eles são peritos altamente capacitados, a gente vê isso durante as aulas, né? Durante o curso, a troca de ideias ali, então você vê que eles sabem fazer um levantamento sensacional, a galera é altamente qualificada. A gente veio aí para complementar com algumas coisas e dar uma visãozinha a mais em muitos vestígios que a gente já trabalha no dia a dia com técnicas mais novas, né, segundo a literatura, e aquilo que é aplicado também fora do país. Mas eu sou analista de manchas de sangue. Você é analista de manchas de sangue? Eu sou analista de perfis de manchas de sangue e sou membro associado da Associação Internacional de Analistas de Manchas de Sangue. De imediato, assim, o que a gente consegue observar em uma mancha de sangue? Você responde quase tudo dentro da investigação criminal, analisando uma mancha de sangue. A gente tem 7 pilares ali dentro da investigação criminal, quando a gente pensa, né, para descobrir as coisas, que é o epitâmetro de Quintiliano. Vixe Maria, o que é isso? É o que aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, com que meios que aconteceu, quem que cometeu aquele crime e por que, a motivação. Você já deu uma matéria jornalística todinha aí, são exatamente essas perguntas aí. E daí, com essas 7 perguntas, você tem que, a investigação, se eu conseguir responder todas essas 7 perguntas, minha investigação criminal está completa, todo o meu processo de persecução penal vai estar completo para que o juiz possa chegar e apenar, né, o suspeito, o acusado. Você precisa você precisa de muito equipamento ou é alguma coisa que pode ser feito com o manejo, a observação, a fotografia, ou não, preciso de um instrumental e nós temos esse instrumental aqui, como é que é? Nós precisamos sim de alguns instrumentais quando a gente vai fazer um levantamento de local de crime como um todo, né? E com isso é necessário cada vez mais de investimento em perícia, né? Os equipamentos da perícia, infelizmente, não são tão baratos quanto, por exemplo, muitas vezes um armamento, uma viatura. A gente tem equipamentos aí que chegam
na casa de milhões, como por exemplo o microscópio eletrônico de varredura, um MEV, que nos auxilia em diversas coisas. Na área de manchas de sangue, existem softwares que vão facilitar e aprimorar esse trabalho, vão tornar tudo muito mais rápido. Desculpa. Imagina. Para a vida do perito criminal, e também vai acelerar a forma com que você vai fazer esse levantamento. Por exemplo, um scanner 3D que vai nos auxiliar bastante. Contudo, muitas vezes com materiais simples, um barbante, a boa observação do perito, o conhecimento dele e ele tendo tempo para poder trabalhar no local, que é uma coisa que muitas vezes acaba dificultando o nosso efetivo. Acredito que no Brasil inteiro, e aqui não é distinto, falta efetivo. Então muitas vezes você está numa ocorrência, já deu mais 2, 3, 4 ocorrências ao mesmo tempo. Então você não consegue muitas vezes gastar muito tempo naquela ocorrência. Mas se você tiver tempo e o conhecimento correto, eu consigo analisar ali as manchas de sangue e durante essa análise eu consigo saber elementos como, por exemplo, a autoria. Eu sei, através da mancha de sangue, não que eu tenha um PCR no olho. O que é o PCR? O PCR é a máquina que vai fazer a identificação do DNA. Vai diferenciar dentro das minhas células o seu DNA do meu DNA. Então o PCR é quem vai fazer essa análise. Mas eu consigo, através das manchas de sangue, saber, poxa, essa mancha de sangue aqui foi gerada pelo meu autor. Essa mancha de sangue foi gerada pela minha vítima. Então, se eu sei que aquela mancha de sangue foi gerada pelo meu autor, obrigatoriamente eu me vejo na condição de perito criminal no dever de fazer a devida coleta daquela mancha para que eu mande para o laboratório de DNA e com isso, se eu tiver um suspeito, eu possa fazer o confronto desse DNA que foi coletado e que foi deixado pelo autor na vítima, ou até mesmo na minha cena, para fazer o confronto. Ou até mesmo, se você estiver no banco de dados de perfis genéticos, fazer um confronto que nós chamamos de um confronto aberto. Eu vou colocar essa amostra no banco de dados de perfis genéticos e daí vai ser rodado em todo esse banco de dados e ver se existe algum match. Já existe aí em vários estados do Brasil que estão dentro do banco de dados de perfis genéticos, no Banco Nacional de Perfis Genéticos, onde vem dando confrontos positivos cada vez mais. Eu não vou nem te perguntar o que é match, porque senão não vou colocar o Timóteo na jogada aqui. Timóteo, queria saber de você o seguinte, que avaliação que você faz desse curso, o que os teus colegas têm falado, têm comentado, e outra coisa, precisamos mais de cursos assim, que perspectivas você tem, porque eu não me lembro, ou pelo menos se vocês tiveram outros cursos semelhantes, não carcarejaram, não falaram, mas tem sido poucos, hein? Para o tanto de curso que já houve aí nessa Polícia Civil, me parece que deu uma boa reduzida, ou estou enganado? Exatamente. Desde já eu lhe agradeço o espaço, né? Hoje a Associação Criando de Peritos Oficiais, né? Dentro desta oportunidade mais do que fortuita, né? Nós aproveitamos esse ilustre colega que está hoje no nosso estado, para fomentar e capacitar ainda mais os nossos peritos criminais a prestarem um melhor serviço para a população. De fato, né? Essa é uma ação carreada pela nossa associação, composta por peritos oficiais. E, infelizmente, essas ações elas têm sido muito pontuais, né? Mesmo diante da realidade de um estado que tem muito se fomentado a aparelhagem da segurança pública a outros atores. A perícia, infelizmente, ela fica um pouco mais relegada. No entanto, nosso esforço quanto associação é que isso tenha um ciclo, né? E cada vez mais a gente possa fortalecer os nossos ativos, os nossos recursos humanos, que é o perito que está na ponta da lança fazendo a coleta e processamento e análise desse local para robustecer o laudo pericial, a prova material que vai dar, né, o subsídio para o judiciário colocar o autor atrás das grades ou inocentar aquele que é falsamente acusado. Você me fez lembrar agora, durante 4 eventos da segurança pública, ainda na primeira gestão do Gladson, no primeiro, eu fiquei observando
e veio a pergunta, né? Vários carros, né? Várias viaturas, e coletes e não sei o quê, pistolas e armamentos. E eu fiquei olhando a cena e quando eu vi a primeira vez, de puxa, o que foi para a polícia técnica, né? Para o pessoal da polícia técnica. E eu sempre via, quando alguém falava, era uma coisa muito modesta. Aí veio o segundo evento, o terceiro, e você não vê, a polícia técnica ela não está na agenda, parece, né, o Timóteo? É a impressão que dá. Infelizmente, inclusive no Plano Nacional de Segurança, parece que não rende imagem, né? Feito pelo Estado, né, a gente tem assim uma menção bem pequenininha à polícia técnica, né? E de fato, para que a gente melhore o serviço, ele tem que ser visto com um panorama mais amplo, né? E a perícia, hoje, um órgão do Sistema Integrado de Segurança Pública, ela precisa, além de aparelhagem, uma estrutura melhor, que é o que você está citando. Hoje, a gente precisa de ativos, de recursos humanos, pessoas que estão ali trabalhando a prova material com olhar científico, né? E desde já eu cito, né? Temos peritos oficiais formados pela última academia prontos para assumirem as suas funções, né? Principalmente no interior do estado, onde há uma necessidade premente por peritos criminais, né? Só para te citar o número, há uma resolução na ONU que diz que para cada 5.000 habitantes é necessário um perito oficial presente. Está muito feio na fita. Estamos então, muito longe, nós somos o lanterna do panorama nacional. Nós estamos o Acre está em último lugar nesse viés. Então, o nosso esforço é para que os peritos criminais que já estão hoje formados sejam chamados e ingressem nas fileiras da perícia para que a gente ofereça um melhor serviço para a população. Sem contar o problema do papiloscopista, né? Que você não... Como é que é? Essa celeuma do papiloscopista é uma celeuma antiga, né? Mas nunca resolvida. Hoje nós estamos com esse ônus e bônus, porque também a gente percebe... Vocês estão acumulando, né? Exatamente, mas a gente percebe que a população ela necessita desse serviço. E nos foi trazido essa demanda há 4 anos atrás e muita gente não sabe que nós estamos fazendo o levantamento papiloscópico e estamos fazendo com muita qualidade. Laudos de patrimônio, laudos de crimes contra a vida, laudos que necessitam do levantamento papiloscópico, eles vêm sendo guiados e carreados pelos peritos criminais e que estão subsidiando a prova material junto com os inquéritos. E mais, você sabia que nenhum cadáver é liberado do IML sem o laudo necropapiloscópico, que é feito por um perito criminal hoje. Pois é, você fala isso com certo orgulho, mas tem gente que fala isso com raiva. Sim. Essa situação que ele acabou expondo, né? O Acre está no último da fila. Eu também, sinceramente, eu tenho dificuldade de entender essa resistência do governo do estado em relação aos papiloscopistas. Muitos peritos criminais, eu acredito, que gostariam, inclusive, de ser um papiloscopista, imagino eu, não sei. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o governo do estado parece que é resistente a essa... Isso compromete, no teu entendimento, você que é um especialista na área? Então, a gente precisa ter pessoas qualificadas para poder fazer um bom levantamento, independentemente da categoria que esteja ali, né? Se é perito ou se é papiloscopista. Se é perito, cada um tem que atuar dentro da sua área, a meu ver. No meu estado tem uma realidade, no estado do Acre é outra realidade. Não cabe a mim opinar qual que é a realidade perfeita ou aquilo que é o correto. Perfeito no Brasil ninguém ensina para ninguém, né? Mas a verdade é essa. Dentro de cada estado tem uma realidade. Tem estados onde o papiloscopista, como no Rio de Janeiro, ele vai para o local de crime, faz o levantamento, porque aquela ali é a realidade dele e é a função dele. Existem estados onde o papiloscopista está presente somente dentro das sessões internas. Então, assim, isso daí é a realidade de cada estado, né? Bom, ele foi diplomático, hein, Timóteo? Ele foi diplomático. O que é prioritário para vocês agora, aqui no Acre? Para a perícia? Uma melhor estrutura, né? Um complexo pericial com tecnologia que nos possa nos possibilite melhorar a produção da prova.
e capital humano, pessoas, principalmente no interior do estado, onde a população precisa muito, está bem desguarnecida, Itaã. E eu te cito aí algumas ações civil públicas, né, que estão em curso ainda, com a necessidade do judiciário pedindo novos peritos. Esse é o mais importante hoje. Eu vou falar uma coisa para você. A nossa Polícia Civil é impressionante como ela cresceu em qualidade, foi exponencial a curva nos últimos 20 anos. Porque até mesmo nas reportagens que eram feitas, quando se fazia uma entrevista com um policial civil, meu Deus, até a forma de falar, a coisa era bem limitada, sabe? Forma de se expressar, e isso acabava, claro, repercutindo também na qualidade do trabalho. Mas o investimento que foi feito foi muito grande. Então, os problemas que você está vendo aqui já são resultado de uma melhora Eu vejo a significativa. qualidade dos colegas que estão participando da capacitação, né, que foi trazida aí em parceria com a Força Nacional, né? Só estou aqui devido à Força Nacional, e o esforço que eles tiveram foi lá na diretoria da Força Nacional de conseguir me trazer para poder fazer essa capacitação, né? E teve todo o apoio da diretoria da Força Nacional, desde do diretor mesmo da Força Nacional até o coordenador e a coordenadora da Polícia Científica dentro da Força Nacional, que é um dos pilares da Força Nacional, é levar esses cursos continuados, capacitações. Eles sempre tentam buscar profissionais altamente capacitados para estarem atuando dentro da Força Nacional e levar esses cursos para os estados. Claro. Então, eles conseguiram fazer isso, trazer esse curso para dentro, e você vê que dentro daqui do estado, os peritos eles são muito bons. O que falta, muitas vezes, são recursos e infraestrutura para poder continuar a fazer um trabalho melhor ainda. E Correto. Buscar elementos que a gente chama os pilares da criminalística, né? Elementos de autoria, de dinâmica e de materialidade do fato para poder auxiliar na persecução penal. Muito obrigado pela vinda de vocês. O comentário que eu fiz, espero que não tenha ofendido a nenhum policial das antigas. Todo mundo tem muito respeito pela história que vocês construíram, sem dúvida nenhuma. Só quero agradecer a vocês pela participação. Espero contar com a sua presença aqui em outros cursos. Sem dúvida nenhuma, vai ser muito bacana. Vai Muito ser um obrigado. enorme prazer. A gente que agradece. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado. Nesse momento. Eu que agradeço. Vou lembrar que o terceiro bloco do programa é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.